Então tá bom, pessoal, vamos dar uma olhada então na sequência do nosso curso, né? A gente está então nessa sequência didática aqui de circuitos elétricos nas residências e agora a gente vai dar uma olhada com mais cuidado aqui em geradores, receptores e leis de Ohm. Beleza, gente, como objetivos então eu espero que nessa aula, né, ao final dessa aula você seja capaz de identificar geradores e receptores, classificar receptores em ativos e resistivos, explicar a primeira lei de Ohm, classificar resistores ômicos e não ômicos e aplicar a segunda lei de Ohm para fazer previsões. Ok, então agora a gente vai falar sobre algumas das aplicações daquilo que a gente vai estudar, né? Então nós vamos ir nessa aula geradores, e geradores são dispositivos capazes de converter outras formas de energia em energia elétrica. Então eles são os responsáveis pela geração da energia elétrica que nós consumimos, né? Então um dos exemplos aí está ilustrado nessa tela, a turbina de vento. Ela faz a conversão da energia mecânica em energia elétrica. Então uma das fontes de energia renováveis aí que estão sendo desenvolvidas para nos livrar dessa dependência que a gente tem aí de usinas e fontes de energia que são mais impactantes, né? Um outro exemplo aí na tela são as placas fotovoltaicas, que são capazes de converter energia solar, né, energia luminosa radiante, em energia elétrica, também uma fonte de energia renovável, uma grande aposta aí para o futuro. Aliás, já está se convertendo em uma das formas de energia mais empregadas, né? A gente vai falar nessa aula também sobre receptores, e receptores são os dispositivos que de certa forma funcionam em sentido contrário, né, aos geradores. Eles convertem energia elétrica em outras formas de energia. Então eu coloquei aí para ilustrar a imagem de uma furadeira que vai converter energia elétrica em energia mecânica, mas a gente pode classificar como receptor também um aparelho de ar-condicionado, a gente pode classificar como receptor uma televisão, todos esses dispositivos que vão fazer essa conversão de energia elétrica em outras formas de energia. E por fim, na nossa aula, aqui tem um outro exemplo, né, de um receptor, é um motor elétrico que é utilizado nos veículos da Tesla, vai se tornar, né, já está se tornando uma das principais fontes aí de propulsoras, né, para os veículos automotivos. Há previsões de que na Europa, por exemplo, em 2030, né, os veículos movidos a combustíveis fósseis deixarão de ser produzidos. Então, os veículos elétricos devem passar a dominar essa indústria, né? Daí a importância desses receptores. E por fim, a gente vai falar na lei de Ohm, que é uma descrição de um... E por fim, a gente vai falar na lei de Ohm, que é uma... E por fim, a gente vai falar numa lei de Ohm, que é uma propriedade de algum dos dispositivos que nós chamamos de resistores. Aqueles que se enquadram aí, que obedecem à lei de Ohm, têm um comportamento bem simples, bem fácil de ser previsto, daí a sua importância, né? Então nós vamos rever um pouquinho mais adiante aí essa imagem e dar significado a ela. Bom, pessoal, então a gente vai falar um pouquinho aí sobre geradores. Como a gente havia comentado na introdução, eles são dispositivos capazes de converter em outras formas de energia em energia elétrica. Então aqui tem um exemplo, né, de um diagrama esquemático de uma pilha, explicando como é que a pilha funciona. Recomendo que vocês vejam esse vídeo, tá? Disponível nesse link. Mas a pilha é um dispositivo capaz de converter energia química em energia elétrica. Então está em a visão ampliada do esquema. Assista esse vídeo aí, acho que vale a pena, tá? A gente vai fazer uma representação esquemática de um gerador através desse par de barras verticais, né? Uma menorzinha representando o terminal negativo, como vai ficar mais claro mais adiante, e a outra maiorzinha para representar o potencial positivo. Isso aqui é o diagrama esquemático representando uma chave que está aqui, né, no diagrama real, e a representação esquemática do LED está aqui. Então essa aqui é uma forma de representar esquematicamente um circuito simples como esse. Vai ser bastante útil para projeto e previsão, né? Então é muito comum se fazer o uso dessas representações esquemáticas, então já é bom já ir se
ambientando, acostumando a usá-las, né? Vamos falar um pouquinho sobre o sentido da corrente, pessoal, só para lembrar, a corrente vai sempre se estabelecer do terminal positivo do gerador, tá? Então aqui seria o terminal positivo dessa pilha para o terminal negativo do gerador, ou seja, aqui seria o terminal negativo dessa pilha. Então sempre a corrente se estabelece no sentido que vai da região de maior energia para a região de menor energia, como é realmente o fluxo de energia, né? Entretanto, o movimento dos elétrons livres é contrário, tá? Eles vão percorrer o circuito sempre partindo do terminal negativo do gerador até o terminal positivo. Então a gente adota o sentido positivo, o sentido da corrente por razões históricas, né? Os livros já estavam todos publicados até que se descobriu que quem se movimentava de fato aí para produzir a corrente eram os elétrons livres e não partículas positivas. Então a gente acabou com essa herança aí, né? Mas vamos ter claro em mente a partir de agora que o movimento é de cargas negativas e se dá no sentido contrário ao movimento da corrente. Pessoal, vamos dar uma olhada então num exemplo aí para a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona o fluxo da corrente ao longo de um circuito. A gente vai analisar essa questão do Enem de interruptores paralelos, né? Então vamos dar uma lida no enunciado. Para ligar ou desligar uma mesma lâmpada a partir de dois interruptores, conectam os interruptores para que a mudança de posição de um deles faça ligar ou desligar a lâmpada, não importando qual a posição do outro. Essa ligação é conhecida como interruptores paralelos. Esse interruptor é uma chave de duas posições constituídas por um polo e dois terminais, conforme mostrado na figura 10, que eu vou exibir a seguir, de um mesmo interruptor. Na posição 1, a chave conecta o polo ao terminal superior e na posição 2, a chave o conecta ao terminal inferior. Então, vamos ver essa imagem aí um pouquinho ampliada. Posição 1, o terminal está conectado, o polo está conectado ao terminal superior. Na posição 2, o polo está ligado ao terminal inferior, tá? O objetivo desse problema é encontrar o circuito que cumpre a finalidade de funcionamento escrito no texto. A gente vai ter que escolher dentre esse ou esse. Pessoal, vamos dar uma olhada então no primeiro item. Perceba o seguinte, tanto no interruptor 1 quanto no interruptor 2, há uma interrupção no fluxo de corrente. A corrente não pode fluir aqui, seja essa chave fechada ligando o polo com o terminal superior, seja ela ligando com o terminal inferior. Veja que vai haver, nesse caso aqui, uma interrupção do fluxo de corrente nesse trecho, né? E se fosse ligado para baixo, a mesma coisa ia acontecer. E veja que a mesma coisa acontece com esse terminal aqui, ó. Se essa chave está ligando esse polo com o terminal superior, promove, né, uma interrupção da corrente aqui no terminal inferior e vice-versa. Se a chave tivesse fechada embaixo, também ia acontecer a mesma coisa. Então, sem dúvida nenhuma, esse circuito aí não vai servir para nada. Pessoal, vamos dar uma olhada então nesse circuito aqui. Perceba que desse interruptor à esquerda que quando a chave estiver fechando o polo com o terminal positivo, ela forma um caminho para que haja corrente. Então aqui a corrente poderia passar se essa chave tivesse fechada desse jeito, e se ela estivesse fechando o polo com o terminal inferior, bom, também poderia haver um fluxo de corrente por esse trecho aqui do circuito. Então essa chave é bem possível, né, que ela funcione como uma chave ligando e fechando esse circuito, né? Então permitindo ligar e desligar essa lâmpada. Então vamos olhar aqui o circuito à direita, né? O que vai acontecer? Perceba que se a chave dele estiver fechada, como está ilustrado aí, ligando esse polo ao terminal superior, a corrente poderia vir por esse trecho do circuito, mas ela não teria mais para onde fluir. Então isso aqui interromperia a corrente no circuito. Vamos ver se a chave fechada do outro jeito permite o fluxo. Veja que não, né? Ela vai interromper, né, o fluxo da corrente nesse terminal aqui. Então, esse interruptor 2 inviabiliza esse circuito como sendo um que vai cumprir aí com as exigências do enunciado. Então, ele não vai funcionar por causa do interruptor 2 aí. Pessoal, vamos analisar então agora esse circuito aí. Perceba que nesse interruptor à esquerda, estando a chave fechada ligando o polo com o terminal superior e inferior, haveria aí, a princípio, um caminho para a corrente percorrer, né? Então, isso aqui poderia ligar e desligar, hipoteticamente, o circuito. Tá, vamos dar uma olhada, estando essa chave fechada assim, o que é que esse outro interruptor poderia fazer? Então, vamos lá.
Se essa chave tivesse fechada dessa forma, ligando esse polo ao terminal superior, veja que haveria sim um caminho para a corrente fluir e essa lâmpada estaria ligada, né? Então, a princípio, o interruptor 2, né, permite a passagem da corrente, isso aqui poderia funcionar. Vamos ver se a chave fosse fechada de outra forma, ligando esse polo ao terminal inferior, se haveria a interrupção da corrente, estando essa chave como ela está aqui. De fato, né, haveria interrupção da corrente porque esse terminal não estaria ligado a mais nada, então realmente você conseguiria ligar e desligar essa lâmpada estando essa chave do jeito que ela está aqui, tá? Agora, será que seria possível ligar e desligar o circuito, não importando como está essa chave nesse interruptor? Veja que se essa chave estiver fechada aqui embaixo, aí esse interruptor não vai conseguir ligar nem desligar o circuito porque a corrente vai estar indo, né, até esse terminal e daí ela não tem mais para onde fluir, então não seria, aliás, ela nem estaria ligando, né, não teria contato com a lâmpada, então realmente, apesar de os interruptores funcionarem, não vai funcionar como o proposto no enunciado, então o item C também não vai funcionar. Vamos dar uma olhada então no item D, perceba que esses interruptores, independentemente do outro, né, poderiam funcionar, eles permitem que haja um caminho aqui para corrente aqui embaixo. Também vai acontecer o mesmo com esse outro interruptor, então resta a gente verificar se os dois podem funcionar combinados conforme exigido no enunciado, né? Então vamos supor aqui que nesse interruptor essa chave está fechada dessa forma, ligando esse polo ao terminal superior, então haveria um caminho aqui para o fluxo de corrente. E aí vamos ver o que aconteceria, né, se essa chave aqui fosse ligada no terminal superior. Bom, veja que haveria um caminho para a corrente percorrer, então você conseguiria ligar essa lâmpada, né, com esse interruptor nessa posição e desligar com essa chave do jeito que ela está ilustrada aí, né? Então você consegue ligar e desligar essa lâmpada desde que essa chave esteja nessa configuração. Tá? Mas e se a chave à esquerda estiver fechando desse jeito, ligando esse polo ao terminal inferior? Aí veja que esse terminal aqui da lâmpada perde a ligação com o resto do circuito, então você não vai conseguir fazer a lâmpada ligar ou desligar se essa chave estivesse fechada embaixo, né? Então, pelo mesmo motivo do item anterior, a gente não poderia utilizar esse circuito aí para funcionar conforme exigido no enunciado. Agora vamos dar uma olhada no item E. Eu quero que você perceba que cada um dos interruptores em separado poderia funcionar, né, permitindo o fluxo e a interrupção da corrente. Agora vamos olhar os dois combinados, né? Então vamos considerar que essa chave está fechada como ilustrado, ligando esse polo ao terminal superior, e aí vamos ver se a gente fechar essa chave ligando o polo com o terminal superior, haveria corrente. Então veja que haveria, porque haveria um caminho aqui para a corrente fluir, né? Então você conseguiria ligar e desligar a lâmpada usando essa chave, com essa chave aqui ligada como está ilustrado, né? Mas e se essa chave aqui tivesse ligada para baixo? Você conseguiria ligar e desligar o circuito? Eu quero que você preste atenção e perceba que se essa chave tivesse fechada com o terminal inferior, você conseguiria ligar e desligar o circuito, né? Mas no esquema invertido daquele considerado anteriormente. Dessa vez você liga com a chave fechando com o terminal inferior e desliga fechando ela no terminal superior. Então seria possível ligar e desligar esse circuito estando essa chave fechando aqui em cima ou aqui embaixo. Então um primeiro critério aí, né, da exigência foi cumprido. Agora vamos considerar esse outro interruptor. Será que ele consegue ligar e desligar esse circuito independente da posição dessa chave? Então vamos começar considerando que essa chave está ligando aí esse polo com o terminal inferior. Se a gente fecha a chave aqui com o terminal inferior, veja que haveria um caminho para a corrente passar, então você consegue ligar o circuito. E você consegue desligar o circuito com a chave configurada nessa posição. Então esse aqui é um circuito que cumpre o que foi exigido lá no enunciado. Essa aqui então é a alternativa correta dessa questão. Beleza, pessoal, vamos falar então agora sobre receptores. Receptores são dispositivos capazes de converter energia elétrica em outras modalidades e eles vão ser categorizados em resistivos ou resistores, né? Aqueles nos quais a energia elétrica é convertida em energia térmica, e ativos, apenas receptores,
escolha a energia elétrica convertida em outras formas, como por exemplo ocorre com o liquidificador, que converte energia elétrica em energia mecânica, assim como a máquina de lavar, motores elétricos, dentre outros. A grandeza física mais importante dos receptores resistivos é a resistência elétrica R, que nós vamos tratar a seguir, e para isso nós vamos considerar um sistema conforme esse que está ilustrado aí na figura. Então, isso aqui é uma seção reta de um fio condutor, sujeito a uma diferença de potencial conhecida, né? Na qual que no terminal A nós temos o potencial mais elevado e no potencial B, e em B o potencial menos elevado. E aí o sistema está sendo percorrido por uma corrente I, conhecida também, né? Então a gente define a resistência elétrica como sendo a razão entre a diferença de potencial e a corrente. Então está aí uma expressão que é utilizada para definir a resistência. Nós vamos então considerar que se a DDP, a diferença potencial entre os terminais desse material condutor, for elevada e ele for percorrido por uma corrente de baixa intensidade, então a gente pode considerar que esse é um sistema de resistência alta, e em caso contrário, né, em caso em que a DDP não for muito elevada, for uma DDP bem baixa e o sistema já for atravessado por uma corrente considerável, então a gente pode dizer que esse é o sistema que tem uma baixa resistência. Então a gente pode dizer que a resistência é uma medida da oposição à passagem da corrente pelo sistema, e é mais comum encontrar a resistência na expressão que está exibida aí na tela, em que a diferença de potencial é determinada pelo produto da resistência do sistema pela corrente que o percorre, tá? Apesar de a gente ter definido a resistência dessa forma, é mais comum encontrá-la nessa expressão, que às vezes é confundida com a lei de Ohm. Nós vamos ver que isso aqui não é a lei de Ohm. Essa é uma relação bem geral que vale para qualquer sistema receptivo resistivo, tá? Então não vamos confundir isso aqui com a lei de Ohm. A representação esquemática é conforme exibida aí na figura. Em A vocês têm uma representação esquemática de um resistor, mas não a única, tá? Você pode encontrar também ele representado como um retângulo ou em algumas outras representações. E em B, o que nós temos ilustrado aqui é um reostato, que é um resistor de resistência variável, então é possível controlar a resistência desse dispositivo. A gente pode ver isso mais adiante. Em C nós temos um potenciômetro, que é um dispositivo, claro, fortemente baseado, né, numa resistência, mas que aqui o importante é que nesse dispositivo é possível controlar qual é a diferença potencial que vai ser produzida, tá? Então esse aqui é um potenciômetro, e ele é usado para produzir diferenças de potenciais conhecidas. Essas são então as representações esquemáticas desses dispositivos. A unidade de medida é o Ohm, em homenagem a George Simon Ohm, representado pela letra grega maiúscula ômega. Um ômega é a resistência de um sistema que, sujeito a uma diferença de potencial de 1 volt, é percorrido por uma corrente de 1 ampere. Então aqui a definição do Ohm, padronização do Ohm, né, para comparação e produção de demais e determinação de resistência de demais resistores. Então, dada uma DDP, a intensidade da corrente será tanto maior quanto menor for a resistência, tá? É possível usar essa relação aí de forma útil em diversas situações. Os fatores que mais influenciam aí na diferença na resistência são a mobilidade dos portadores de carga, então quanto maior for essa mobilidade, tanto menor a resistência do material. A quantidade de portadores, né? Quanto menos portadores, maior a resistência, quanto mais portadores, menor a resistência. A gente vai exprimir também aí uma relação muito útil, que é a potência em função da resistência. Então, sabe-se que a potência de um dado dispositivo é encontrada multiplicando essa diferença de potencial ou tensão, né, na qual ele opera, pela corrente que o atravessa. E a gente vai usar também que nos receptores resistivos, a diferença de potencial entre seus terminais pode ser encontrada multiplicando sua resistência pela corrente que o percorre. Então, se a gente inserir, né, esse resultado na equação superior, a gente vai encontrar a potência em função da resistência e da corrente. Essa é uma expressão útil no caso em que a corrente é conhecida e se mantém inalterada, né? Então, aqui vale que a potência vai ser dada pelo produto da resistência pelo quadrado da intensidade, magnitude da corrente.
Mas a gente pode também reescrever a diferença de potencial de um receptor resistivo de forma que a gente possa considerar então a corrente como sendo a razão entre a diferença de potencial e resistência. E se a gente inserir isso na expressão da potência, nós vamos encontrar uma outra expressão da potência em função da resistência nos receptores resistivos, que vai ser útil nos casos em que a diferença potencial for conhecida e se mantiver constante. Aí a potência é a razão entre o quadrado dessa diferença potencial e a resistência. Cabe lembrar aqui que essa potência, né, nos vai indicar qual é a energia por unidade de tempo que é dissipada nesse elemento resistivo na forma de calor, o conhecido efeito Joule. Então, ela dá uma noção de quanta energia, qual que é a taxa, né, de conversão de energia elétrica que vai estar sendo disponibilizada aí ao alimento resistivo do circuito e que vai estar sendo convertido nele em energia térmica transmitida, né, na forma de energia térmica como calor, né? Então, pessoal, para a gente concluir essa sessão, vamos ver um exemplo que vai ser uma aplicação prática daquilo que a gente está aprendendo para, por exemplo, ajudar a gente a fazer estimativas de custo, quando a gente for pensar em adquirir um aparelho para ver quanto que ele vai custar, como é que vai ser o peso dele na hora de uso, né? Então, vamos dar uma lida aqui no enunciado, né? Na compra de uma torradeira elétrica, um cliente observou que a potência dela era de 720 watts e ela ia operar em 120 volts de diferença potencial, né? Então, preocupado com o alto consumo de energia, ele fez alguns cálculos rápidos antes de efetuar a compra. Então, tem a imagem da torradeira para ajudar a gente a visualizar a situação, né? E aí a gente vai considerar o seguinte: ele vai usar essa torradeira durante 15 minutos por dia em média, e a gente vai ver qual vai ser a resistência elétrica dessa torradeira. Para quê? Para que a gente possa depois calcular a energia e o valor em reais a ser pago pelo cliente ao final de 30 dias, tá? Nós vamos considerar que nessa região onde ele está fazendo essa aquisição, o quilowatt-hora custa 40 centavos. Então, vamos lá. Então, a gente pode deduzir da potência e da tensão de operação, né, a resistência. A resistência vai ser essa razão entre o quadrado da tensão e a potência. Então, tá aí, a resistência fica sendo essa razão, né? E aí, se a gente substituir os valores, a gente encontra uma resistência de 20 ohms. Agora, a gente já pode calcular o custo, né? A gente vai começar calculando a energia em kWh e depois converter em reais pelo custo do kWh. Então, da expressão da potência ser a razão entre a energia e o tempo, né? A gente pode calcular a energia multiplicando a potência pelo tempo. E aí, nós vamos multiplicar, então, os 720 watts pelos 15 minutos diários durante 30 dias para encontrar aqui. Aí eu preciso fazer a conversão de minutos para horas, né? Então vou usar a conversão em cadeia aí. E aí a gente encontra que essa é uma energia de 5,4 kWh. E agora a gente vai só multiplicar pela relação, né, de conversão, usando em que 1 kWh vale R$ 0,40, 40 centavos, e fazer a continha para encontrar que é 2,16, né? Então tá aí uma aplicação prática daquilo que a gente está aprendendo aí. Agora a gente vai tratar das leis de Ohm propriamente ditas. Vamos considerar primeiramente um histórico dessa lei, né? Então ela foi determinada por George Simon Ohm, nascido em Erlanger, 16 de março de 1789, falecido em Munique, 6 de julho de 1854, um físico e matemático alemão que desenvolveu aí toda uma teoria matemática da condução elétrica nos circuitos. Bom, o que ele investigou? Em que em condutores metálicos, um aumento, em alguns deles, né, claro, né, um aumento da diferença de potencial entre os seus terminais era acompanhado por um acréscimo diretamente proporcional pela corrente. E a isso a gente denomina a primeira lei de Ohm. Então, considerando que essas duas quantidades sejam diretamente proporcionais, então a razão entre elas vai ser sempre a mesma, né? Ou seja, se você aumenta aí a diferença de potencial de um certo fator, esse aumento vai ser acompanhado por um aumento correspondente de mesmo fator na corrente, de forma que se nós dividirmos, né, quaisquer diferença de potencial pelas respectivas correntes, o resultado vai ser sempre o mesmo. Ou a gente ainda pode interpretar isso considerando que as resistências, né, nessas diferentes condições serão sempre as mesmas, elas não vão se alterar. Os
resistores que obedecem a essa relação são denominados de resistores ômicos ou condutores ômicos, e aqueles que não o fazem são classificados como resistores não ômicos. Aqui cabe ressaltar que mesmo nos casos em que os resistores são ômicos, né, por influência da temperatura a resistência pode variar. Então, quando se for fazer um teste desse tipo, é preciso eliminar essa influência, ou seja, manter a temperatura da experiência constante, a fim de testar única e exclusivamente a relação entre a diferença de potencial e corrente e eliminar esse outro efeito, né? Então, há de se tomar esse cuidado aí ao se tentar determinar se o resistor é ômico ou não. Vamos ver um exemplo aí para a gente adquirir um pouquinho mais de noção. Esse é um exercício que caiu no Enem, né? Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico ilustrado na figura 19, na qual se exibe a relação de tensão contra a corrente. Então, está aí a figurinha. Vou pedir para vocês se atentarem para o fato que a corrente está aumentando aqui de maneira não diretamente proporcional à corrente, tá? Desculpa, a tensão está crescendo de maneira não proporcional à corrente, mas quadrática, como vai ser ilustrado aqui nessa expressão. E aí o gráfico da resistência, e aí o objetivo do problema é encontrar o gráfico da resistência do resistor em função da corrente. Então a gente tem que escolher entre esse e esse gráficos. Como que nós vamos resolver? Então a gente vai considerar que, sendo a diferença potencial em função da corrente conforme essa, e sendo a resistência do material uma razão entre a diferença potencial e a corrente, a gente vai concluir que essa resistência vai ser dada por essa expressão. E aí percebam que ela é uma expressão linear, na função do primeiro grau, então vai ser graficamente reconhecida como uma reta, né? E a gente pode, através dessa expressão, também determinar um valor mínimo de resistência. Então a resistência hipoteticamente correspondente a uma corrente nula seria de 10 ohms. Tá? Então a alternativa que vai corresponder a um gráfico linear que parte dos 10 ohms é o item D. Então esse aqui é o item correto. Beleza. Aqui temos ilustrado nesse gráfico a relação de tensão contra a corrente de um resistor ômico. Perceba que um acréscimo de corrente um acréscimo na diferença de potencial é acompanhado de um acréscimo diretamente proporcional da corrente. Por isso, esses pontos aqui, nessas relações tensão-corrente, estão alinhados em uma linha reta. Isso significa, né, olhar isso exprime, ou isso pode ser entendido como uma relação diretamente proporcional entre as duas quantidades. Vamos olhar mais um exemplo a respeito de resistores ômicos. Vamos considerar aí que um resistor ômico é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 5 amperes, quando submetido a uma diferença de potencial de 100 volts. A gente vai determinar na letra A a resistência elétrica do resistor, em B a intensidade de corrente que percorre o resistor quando submetido a uma diferença de potencial de 50 volts, e em C, TDP que deve ser submetido ao resistor para que ele seja percorrido por uma corrente de 2 amperes. A gente vai começar resolvendo o item A aí pela definição, né? A resistência pode ser então encontrada dividindo-se a diferença de potencial pela corrente correspondente. Então, substituindo seus parâmetros, aí a gente encontra uma resistência de 20 ohms, né? Vamos considerar agora no item B que em resistores ômicos a diferença de potencial é diretamente proporcional à corrente, para encontrar então que essa corrente pode ser determinada pela razão entre a diferença de potencial e a resistência. Então, 12,5 amperes, né? No caso aí de 250 volts. E por fim, se a gente considerar que essa resistência é uma constante nesse tipo de condutor, para determinar a diferença de potencial, então bastaria multiplicar a corrente pela resistência de 20 ohms para encontrar aquela de 40 volts, né? Então é uma aplicação bem simples aí para a gente ir se acostumando com o conceito. Vamos ver um exemplo gráfico agora. A gente vai fazer variar a diferença de potencial nos terminais de um resistor ômico, e aí registradas as intensidades de correntes. Isso foi ilustrado nesse gráfico que vai ser exibido aí a seguir, tá? Então tá aí o gráfico que deve ser considerado, tá aí o gráfico ampliado, e a gente vai determinar a resistência elétrica do resistor, a intensidade de corrente elétrica que atravessa esse resistor quando a dependência de seus terminais for de 100 volts,
e DDP que deve ser estabelecido nos terminais desse resistor para que ele seja percorrido por uma corrente de 6 amperes. Então vamos começar aí no item A, né? Então a gente pode extrair do gráfico que essa resistência vai ser a razão entre uma diferença de potencial e sua corrente correspondente, né? Vamos dar uma olhada aí no gráfico de novo. Então veja que eu escolhi esse ponto, poderia ter escolhido qualquer outro que a razão seria a mesma, né? Então veja que nele a gente pode extrair a diferença de potencial pela ordenada, 5, né? E a corrente correspondente que é 0,1. Aí dividindo-se essas duas quantidades a gente vai encontrar a resistência de 50 ohms, certo? Agora para resolver o item B nós vamos usar a lei de Ohm. Então eu preferi exibi-la nessa forma porque eu acho que é mais intuitivo e eu acho que vai forçá-los a se acostumar com a lei de Ohm como sendo uma relação que vai identificar o comportamento relativo de diferença de potencial e corrente quando uma das duas estiver variando no sistema, né? Então aí eu escolhi 2 pontos, aliás, um ponto, o primeiro ponto do gráfico, né? E aí o segundo ponto hipotético do gráfico seria formado por esse par de valores, os 100 volts e a corrente correspondente. Aqui a gente pode usar aqui nessa proporção produto dos meios é igual ao produto dos extremos para resolver, para encontrar essa corrente. Fazendo-se os cálculos aí a gente vê que ela é de 2 amperes, né? Item C, de novo vou usar a lei de Ohm. Vou substituir dessa vez aqui no parâmetro corrente o valor de 6 amperes para a gente encontrar então a diferença de potencial correspondente por essa proporção, né? Pelo produto dos meios ser igual ao produto dos extremos. Então, fazendo-se isso e resolvendo-se por essa diferença de potencial, a gente encontra que a diferença de potencial que ele deveria ser submetido para ser percorrido por uma corrente de 6 amperes seria de 300 volts. Pessoal, eu achei interessante de mostrar para vocês essa simulação que está disponível nesse sítio aqui, para que a gente aprenda um pouquinho melhor essa relação chamada de lei de Ohm, né? Então vamos dar uma olhada nele lá. Então tá aí, pessoal, a simulação mostra para a gente a relação que existe entre tensão, corrente e resistência no condutor ômico. Então nós vamos explorar um pouquinho aí a variação dos parâmetros tensão e ver o que vai acontecer com a corrente aí que está sendo exibida nesse campo, né? Então, se a gente aumenta a tensão num resistor que é ômico, né, o que é esperado é que a corrente aumente na mesma proporção. Então, vamos ver aqui, de fato é o que está acontecendo, né? Se a gente vai aumentando a diferença de potencial entre os terminais desse resistor, a corrente que vai atravessando, né, vai aumentando na mesma proporção. Se a gente diminui, também essa corrente vai diminuindo. E agora vamos ver o que aconteceria se a gente aumentasse a resistência, mantida essa diferença de potencial. Bom, aumentando-se a resistência desse resistor, o que se espera é que a corrente vai cair, né? Uma vez que fica mais difícil de estabelecer uma corrente nesse sistema. Está vendo o que está acontecendo? A corrente está diminuindo e agora ela está aumentando, né? Então, dê uma olhada aí nessa simulação, acho que ela vale para deixar as coisas bem intuitivas aí para a gente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda lei de Ohm. Ela é muito importante, por exemplo, no dimensionamento de cabos de transmissão de energia, onde se verifica uma queda da diferença de potencial em função da distância, ou seja, quanto mais comprido é o cabo, né, tanto menor é a diferença de potencial que você vai medir entre suas extremidades. Quanto maior o comprimento do cabo, tanto maior é a queda de tensão verificada. Se você aumenta muito o comprimento do cabo, há uma queda muito intensa, né, na diferença de potencial entre suas extremidades. Existem, para contornar esse problema, né, diversas expressões que auxiliam no dimensionamento dos cabos a serem usados. Uma delas está sendo exibida aí nesse vídeo, que eu extraí um instantâneo e deixei disponível para quem tiver interesse, dar uma olhada, né? Mas seria uma aplicação dessa segunda lei de Ohm aí, tanto na indústria quanto no setor de serviços aí de elétrica, né? Bom, mas do que decorrem essas perdas? Então, a gente pode chegar à conclusão, depois de uma investigação científica diligente, que essas perdas têm origem num comprimento ser diretamente proporcional à resistência. Quanto maior for o comprimento do cabo, tanto maior vai ser a resistência dele. Foi isso que o Ohm percebeu e
ajudou aí a elaborar, né, essa segunda lei. Então tem até aqui uma relação que mostra, né, o dimensionamento dos cabos em função da distância. Vocês podem encontrar nesse vídeo aí que está disponível nesse link. Então, a resistência elétrica ela vai depender do material através de um fator aí que a gente chama de resistividade. Ela vai depender do comprimento, como a gente havia comentado aí, e ela vai depender da seção reta do fio condutor, da área da seção reta, que eu vou ilustrar mais adiante o que é, mas isso já nos ajuda a entender porque que quando se vai projetar, né, quando é necessário usar um cabo de comprimento muito grande, ele tem que ser bem espesso. Vamos dar uma olhada na expressão, que eu acho que isso vai ficar bem mais claro. Então veja que se você considerar um aumento no comprimento ou um comprimento muito grande, isso é acompanhado de uma resistência muito grande. Então, para compensar, o que pode se fazer? Pode-se usar aqui a resistência inversamente proporcional à área da seção reta do fio condutor. Então, para você compensar essa perda no comprimento, você aumenta a espessura do fiozinho para tentar equilibrar aí essas duas influências e manter a resistência abaixo de valores aceitáveis ou práticos, né? Então, vamos só esclarecer o que é aquela seção reta, né? Ela é só um corte perpendicular ao eixo do fio condutor. Então, essa área aqui é o que nós estamos chamando de área de seção reta. Aqui é o comprimento do fio condutor que está sendo considerado. Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui para a gente ver uma aplicação. Ferro de passar roupas e o fio AVG, vou dar uma lida no enunciado aí, né? O ferro de passar roupas comum transforma a potência de 850 watts quando ligado em 127 volts. Um técnico afirma que a resistência desse ferro é muito maior do que dos fios de ligação AWG16 que levam energia elétrica até as tomadas, né? Vamos obter então a resistência desse ferro de passar. Vamos considerar que um fio de cobre AWG16 tem seção transversal de 1,31 milímetros, considerar que a resistividade do cobre tem esse valor e calcular a resistência de 10 metros desse fio. A gente vai ter que usar uma relação de conversão aí para fazer isso, né? E por fim a gente vai comparar em termos percentuais a resistência desse fio em relação ao do ferro, verificar se a afirmação do técnico procede. Então, resolveu o item A, a gente pode determinar a resistência da potência e da diferença de potencial. Então, fazendo-se a inserção aí dos parâmetros e os cálculos, a gente encontra aqui uma resistência desse ferro de passar roupa em torno de 19 ohms, né? No item B, a gente vai usar a segunda lei de Ohm, substituindo os parâmetros resistividade, comprimento e seção reta, tomando cuidado aqui de converter essa seção reta que está em milímetros quadrados para metros quadrados. Então, vou usar aquela relação de conversão que está ali no enunciado, mas utilizando aquela técnica que é a conversão em cadeia. Claro que aqui vai ser só um fator, não vai ter nem cadeia aqui, mas já vai ajudar a gente a cancelar essa unidade, milímetro quadrado que a gente quer cancelar e fazer aparecer o metro quadrado, como a gente quer, né? Então, para isso eu multipliquei por uma unidade, para não mudar o número, e no lugar dessa unidade eu coloquei uma fração unitária conveniente. 10 ao cubo milímetros pelo seu valor correspondente, 1 metro. Né? Com isso, veja que quando se elevar ao quadrado aqui, esse numerador, o milímetro vai ficar ao quadrado, vai cancelar com esse milímetro quadrado aqui, e o metro elevado ao quadrado vai dar metro quadrado, como a gente queria, né? Então, substituindo-se, aliás, realizando esses cancelamentos, fazendo essas contas, a gente encontra que a resistência desse cabo é de 0,12 ohms. E daí, se a gente dividir essas duas resistências, dá para concluir que o cabo, né, tem uma resistência que é 0,63% apenas da resistência do ferro de passar roupa. Então, a afirmação do técnico procede. Então, como a gente havia visto, né, a segunda lei de Ohm tem aplicações práticas interdisciplinares aí com a informática na atenuação de sinal em cabos. Eu coloquei aqui um instantâneo de um vídeo disponível na internet que trata um pouco desse assunto. É claro, né, quando a gente estiver considerando esses sistemas mais complexos em que o sinal ele é transmitido com uma certa frequência, pode ser DC, ou aliás, desculpa, pode ser até em corrente alternada, a gente tem que substituir a resistência por um correspondente mais sofisticado, que é a impedância. Mas também a impedância inclui a resistência dentre as suas influências
e por isso a gente pode ver que a atenuação do sinal em cabos, por depender da impedância, também depende da resistência dos materiais. Então essa é uma aplicação da segunda lei de Ohm na informática e também na engenharia elétrica, né? Então, pessoal, a gente pode chegar então aqui ao finalzinho da nossa aula. Vamos ver um resumo aqui. Eu espero que nessa aula você tenha aprendido a diferenciar geradores e receptores, classificar receptores ativos e resistivos, explicar a primeira lei de Ohm, classificar resistores ôhmicos e não ôhmicos e aplicar a segunda lei de Ohm para fazer previsões. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.